Tá ridículo esse porra desse. Ah, então. Não, mais nada. Ai. Deu Henrique e tal. Eu passei por isso com o ex. Eu paguei todos os exames dele pra ele entrar pros bombeiros, prova, tudo foi eu que paguei. E ficou no meu cartão. E aí ele nunca pagou. Aí eu tive que desembolsar o dinheiro. Além disso, quando eu vendi a Mary Kay, passava no cartão dele pra mim. E aí trouxe, só que eu já tinha dado dinheiro pra ele, tinha torrado. Então eu sei bem o que tá sentindo agora. Cara, é um absurdo, né? Faz um ano que a gente se separou e eu nunca deixei ela pagar uma conta de água, nunca deixei ela pagar uma conta de luz. Sempre eu paguei, comprei comida, porque eu sempre fiz questão de pagar, porque a partir do momento que tu divide as contas, tu dá margem para outra pessoa poder falar de ti, né? E eu não gostava disso. Então eu pagava a luz para poder deixar usar a luz à vontade, eu pagava água para poder usar água à vontade, eu pagava comida para eu poder comer o que eu quisesse a hora que eu quisesse comer. Claro, dentro das limitações, porque, pô, não ganhava bem, nunca ganhei bem, nem ganhava pouco, mas sempre muito bem organizado com as contas, né? E, cara, ela já me tinha me deixado, eu deixei painel de televisão, tapete, forro de sofá novo, cortina, suporte para cortina, mesinha do micro-ondas, mesa de centro para a sala, pintura do apartamento inteiro, tinta, pagar o condomínio. Cara, eu já tinha deixado tudo pago, eu já tinha saído com dívida, entende? Agora essa outra aí eu não esperava, cara. Isso daí é uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça, entendeu? Mas não tem problema, não tem problema, né? Fazer o quê? Paguei, não posso
reclamar dele também, que meu sogro sempre foi uma pessoa muito, muito ponderada, assim, né? Sempre foi muito consciente e coerente, assim, né? Mas ele, cara, eu não sei ao certo o que que aconteceu, mas vocês estavam morando junto, eu emprestei meu cartão para ela e ela tá dizendo que todas essas contas aqui são tuas. Já paguei faz um ano, eu acho que alguém vai ter que me embolsar, me reembolsar, né? Ah, não, se quiser pagar aos poucos, não sei, mas esse dinheiro vai ter que voltar, né? Senão tu conversa com ela e vocês se acertem, mas não acho justo. E aí, cara, eu não vou conversar com ela, entendeu? Para bater boca, para fazer fiasqueira, para não sei o quê. Não, cara, então deixa assim, entendeu? Deixa assim. Aí tu vai olhar a compra, tu vê maquiagem, melissa, jaqueta, não sei o que, bota, não sei o que. Porra, entende? Ele sabe que foi ela que gastou, né? Mas, enfim, paciência. Ambientes. Cara, não entendi.
tarde, Taiko. Cara, eu vou dar uma olhada na situação. É assim, cara. Mudou muita coisa, cara, nessa pandemia. Eu não sou mais gerente, né? Eu deixei de ser gerente em abril. Então, muitas coisas não tá mais passando por mim. E nesse meio tempo, agora em novembro, a empresa está passando por uma reestruturação. Né? Deve estar sabendo do ato aí de privatização da empresa, né? A empresa entrou em leilão. Então, na verdade, a empresa passou por uma remodelagem. Então, não existe mais gerência regional do Grande. Ficou todos os processos, né, verticalizados em Porto Alegre. Já era as áreas já vinculadas a Porto Alegre, mas nós tínhamos uma gerência para coordenar.
Outra coisa, só é minha, mas sabe, né? Cada um só fazer a função sua. Júlio, olha só, eu vou entrar em aula agora. Júlio, olha só, eu vou entrar em aula agora e daqui a pouquinho eu já te respondo o áudio, tá? Valeu, 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 um abraço.
da cidade, ou seja, praticamente a cidade inteira tem o Bolsonaro. E agora, só 2 anos Boa noite. Boa noite, Lucas. Lucas? Boa noite. Pode falar, professor. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Hoje o pessoal decidiu vir um pouco mais tarde? Ô, professor, Pode falar. eu não consegui te enviar o trabalho ontem. Posso te enviar agora? Tem problema? Pode enviar, claro. Tá, que eu tava me enrolando no serviço. Te Não, mandei não tem agora. problema, que isso. Fala, Eduardo, como estamos? Ok, tudo bem, professor? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Fala, Christian. Fala, pessoal. Tranquilos? Então, pessoal, para a gente ir adiante, então, na nossa sequência, tá? Hoje a gente vai dar uma olhada na lista, tá? Vamos resolver aqueles exercícios que a gente deixou na outra aula, tá? Queria saber de vocês o que vocês acharam da aula de ontem. Foi bem interessante, professor. Vocês topam, então, a gente tocar mais algumas aulinhas no laboratório? Com certeza, com certeza. Beleza. Então, pessoal, o que a gente vinha conversando, então, nas últimas aulas, tá? Nós vimos os nossos disjuntores, ontem nós vimos eles, os nossos contatores, ontem nós vimos eles nas práticas, tá? Falamos um pouco sobre os nossos fusíveis, falamos também sobre os motores
monofásicos, motores trifásicos, e hoje, então, né, a gente vai responder a lista 1, tá? A grande maioria já me entregou a lista 1, hoje eu estava dando uma olhada, a grande maioria respondeu bem ela, tá? Alguns responderam algumas coisas que não estavam certas ali, tá? E hoje, então, eu vou, para tirar as dúvidas, vou resolver ela junto com vocês, tá? Para a gente não ter problema nenhum, beleza? Então, assim, pessoal, a letra A, tá, das nossas perguntas era: quais são as finalidades dos contadores, tá? Dentre uma gama bem ampla de aplicações que nós temos para as contactoras, nós podemos falar sobre as principais características, tá? Uma delas, tá? Que eu posso citar aqui, posso numerar, tá? Uma delas é a distância entre a carga e o acionamento entre a carga e o acionamento, tá? 2, a capacidade de condução para uma corrente superior a 20 amperes. Outra, aquele material que eu deixei lá no grupo, tá? Outra, quais são, entre as finalidades das nossas contactoras? Nós podemos listar, então, a capacidade de integração entre uma tensão alta ou média e baixa tensão. Pessoal, o que mais vocês poderiam dizer, então, que são uma das finalidades das nossas contactoras? Hein? Pessoal? Vamos lá, pessoal? Pode falar aí, professor, pode falar. Não, mas eu quero que vocês interajam. Nada? Mas barbaridade. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá. Tu que eu vi que respondeu tudo certinho. O que tu me diria? Bota aí também que a segurança, né, do acionamento também, né, para nós. Segurança. Lembrando. É uma segurança do motor também, né, professor? Exatamente. Para a rede e a carga. Podemos dizer assim? Isso. Bom, nós falamos a distância entre a carga e o acionamento, capacidade de condução para uma corrente superior a 20 amperes, capacidade de integração entre uma tensão de alta e média
uma tensão baixa e a segurança no acionamento entre a rede e a carga, tá? Nós podemos falar também aqui sobre a possibilidade de inserção, tá, do acoplamento de lógica, tá, para automação. Então, pessoal, basicamente, nós podemos, então, listar esses 5 finalidades que a nossa contactora possui, tá? Existem outras finalidades? Bom, podem ser que sim, mas pelo menos a gente tem que lembrar dos 5 princípios básicos, tá? Distância, capacidade de condução a correntes superiores a 20 amperes, capacidade de integração, tá? Porque as bobinas nós podemos acionar elas uma capacidade de 24 volts, 12 volts, entre critérios de baixa tensão, e ao mesmo tempo o motor que está sendo acionado pode ser um motor de 380, 440, 660. Então, nós conseguimos interagir e acoplar, tá, esses 2 tipos de tensão em um único componente, tá? A segurança, obviamente, né? Nós sempre trabalhamos em tudo com segurança, e a possibilidade de acoplamento de lógica para automação, né? Isso também está interligado ao nosso a nossas CLPs, que nós podemos acoplar nessa saída, que nós podemos acoplar, então, em vários dispositivos de microcontroladores, microprocessadores, que podem acarretar isso, tá? Beleza? Pessoal, por que só vocês vieram à aula hoje, hein? Cadê o resto do pessoal? O que está acontecendo? Boa pergunta. Hein? Cadê o resto do pessoal? Com certeza, pergunta aí. Dei uma chamada lá no grupo. Tá. Hoje fez um dia de calor e o pessoal se perdeu na praia. Tá? Então, beleza, pessoal. Vamos continuar então, tá? Vamos continuar aqui, tá? O que são contatos de força, tá? Nós podemos chamá-los de contato de força ou contatos de potência, tá? Então, pessoal, basicamente esse circuito, tá? Ele é o circuito que faz o acionamento direto entre a rede
e a carga que vai ser instalada, tá? Então, a gente pode falar aqui, tá? O que são contatos de força? Os contatos de força são parte do circuito de potência tem como finalidade é basicamente isso aí, ó. Os contatos de força são parte do circuito de potência da contactora que tem como finalidade ligar a carga, exemplos, motores, fornos, lâmpadas, diretamente à rede, tá? Então, ela faz essa ligação direta aí, tá? Que já é diferente do circuito auxiliar, tá? Vocês lembram para que serve o circuito auxiliar? Serve para acionar outros mecanismos, né? Através da contactora, quando tu quer acionar, tipo, um relé temporizador, alguma coisa assim do tipo, né? Exatamente, perfeita resposta. Perfeito. O circuito auxiliar, ele serve para a lógica, tá? Esse é o contato que vai dar as possibilidades de mesclar relés, temporizadores, CLPs, enfim, os botões, tá? A gente vai fazer toda essa ligação nos contatos auxiliares. Esse circuito auxiliar é o que vai fazer o comando de tudo que está rolando nas nossas contactoras, tá? Então, nós podemos falar, então, tá, que os contatos do circuito auxiliar são responsáveis pela
ou controladores Então, basicamente isso, tá? São responsáveis pela lógica de acionamento dos motores ou outras cargas através do contato do comando. Aqui é comando. Comando. Feito por meios de botões ou controladores lógicos programáveis, tá? Então, aqueles contatos lá, 13, 14, 21, 22, aqueles barramentos que ficam nas laterais, em cima, eles que vão fazer o interligamento, tá? E eles que vão fazer o comando de quando as bobinas vão comutar ou não, tá? Então, eles vão ficar fazendo esses jogos ali entre um e o outro para instalar as cargas ali que a gente vai usar na indústria ou até mesmo em cargas residenciais, né? Nada impede de, daqui a pouco, a gente acabar querendo acionar um refletor em casa, querer acionar uma carga maior como um forno elétrico, através de uma contactora, né? Então, saber fazer esse dimensionamento aí pode nos ajudar muito. Eu conheci um cara que ele fez um curso básico lá de instalações prediais, então ele sabia instalar tomada, interruptor, sabia fazer a fiação, sabia fazer até o dimensionamento ali dos disjuntores. Ele sabia fazer um negócio bem direitinho. Só que o que acontece? Quando pediram para ele instalar uma bomba de uma piscina, ele não sabia fazer, tá? Porque ele não conseguia dar a partida no motor. Então, às vezes a gente pensa, contactoras, motores, isso está só preso à indústria. Não. Residencial também. Vocês podem usar. Exemplos a gente tem vários aí. Bombas de motores, vocês podem ver aí portões elétricos, tá? Quanto custa um cara só para vir instalar um portão elétrico lá na nossa casa? Com um botão de infravermelho para instalar? Eu não sei, mas deve cobrar alguma coisa, tá? E aí essas coisas aí, somando, pode fazer o diferencial lá quando vocês começarem a fazer trabalho, seja na indústria, seja de profissional autônomo também, né? Porque dá para ganhar uma grana. Um profissional autônomo só fazendo esse tipo de ligação aí, bomba de caixa d'água, bomba de água para piscina, portão elétrico. Essas coisas elas estão muito em alta hoje em dia, né? Todo mundo que já atinge um patamar econômico um pouco melhor já quer colocar um portãozinho elétrico, já quer colocar uma piscininha na casa, já quer fazer, né, esses tipos de ligações aí. E você sabendo mexer numa contactora, acionando o motor, sabendo fazer a lógica de comando ali, deu para bola, entendeu? Porque o que é um portão, um infravermelho ali? Esse infravermelho, ele vai numa central, e essa central vai ligar nas bobinas da nossa contactora. Então, você sabendo alimentar a central, sair da central e entrar na contactora, na bobina 1 e a 2, deu. Não tem mistério. O motor vai ter que girar para um lado e girar para o outro. Dependendo do que vocês forem fazer, até uma chave fim de curso resolve, tá? Então, essas coisas básicas aí a gente tem que saber. Não pode passar despercebido, tá? Continuando aqui, pessoal, para a gente encerrar essa lista, tá? O que são fusíveis? Hein? São fusíveis. Um dispositivo para proteger o circuito, senhor. Tá, mas o que um fusível protege? Os condutores, né? Condutor? Claro. Protege dos curtos, né? Oi? Ó, vamos ver a definição, tá? Os fusíveis, eles servem para proteger contra curtos-circuitos. Correto?
Tá, mas ele, tipo, uma temperatura elevada, ele rompe também, professor. E não é um curto-circuito, é uma temperatura elevada do fio, ele rompe também. Que pode ser gerada através de uma Uma sobrecarga? Exatamente. Sobrecargas geram aquecimento, tá? Porque vai exigir mais de todo mundo. Sempre uma sobrecarga vai exigir mais de tudo. Do motor, da contactora, do relé, da rede. Tudo vai estar trabalhando numa capacidade maior, tá? Então, se o curto-circuito, ele protege, se o fusível, desculpa, protege contra curto-circuito e sobrecorrentes, então ele está protegendo o quê? Os nossos condutores, tá? Então, quem disse condutores lá no início está certo. Acho que foi o Everton que falou, né? Isso. Isso mesmo, tá? O que são fusíveis? Primeiro passo, tá? São dispositivos de proteção. Ponto. Dispositivos de proteção. Esses dispositivos são capazes de proteger o circuito. Quando eu me refiro a circuito, eu estou falando de condutores, tá? Circuito contra curto circuito e sobrecarga. Buenas. Era isso? Pessoal, uma coisa, tá? Beleza. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, tá? Você tem que saber. Fusível, relé térmico, disjuntor motor são dispositivos com finalidades diferentes, tá? Às vezes, tá? Um disjuntor motor pode substituir fusíveis, ele pode acabar fazendo papel, mas cada um, independentemente, tem uma finalidade diferente e cada um vai proteger uma coisa, tá? Uma coisa é tu proteger o motor, outra coisa é tu proteger os componentes, outra coisa é tu proteger os condutores, tá? Isso daí é muito importante. Quando a gente fala em fusível, a gente vai entrar naqueles dois tipos que a gente falou, nos ultra rápidos, nos normais. A gente vai estar falando sobre os de AZED, tá? Os NH. Então, o NH entra em 4 classes, 00, 01, 02, 04. Então, cada um vai ter uma finalidade diferente. O problema do DIAZED, ou tipo D, é que ele, hoje em dia, já está saindo um pouco de uso, tá? E a maioria dos eletricistas conhece e gosta porque aprenderam assim, já estão acostumados a trabalhar na prática, e é difícil tu tirar uma coisa, por mais que seja obsoleta de uso, quando todo mundo só sabe usar aquilo, né? Mas ele tem essa finalidade específica. Quando ele rompe, acabou. Tu tem que ir lá e substituir ele. Já o disjuntor motor, opa, já não. Ele vai desarmar, tu vai lá e tu vai armar de novo. A não ser que tenha acontecido um sobreaquecimento muito grande que tenha comprometido a estrutura interna do disjuntor motor, tu não vai substituir ele. Entende? Então, assim, ó, o importante é vocês saberem o que é cada coisa e para que serve cada coisa, tá? Ou, aquele dia a gente falou e eu mostrei lá na prática. O NH, tá? O fusível NH, ele tem tamanhos diferentes. E cada um deles vai se encaixar numa classe, tá? 00, 01, 02, 03, 04, tá? Essas classes aí vão até 630 amperes. E a gente vai ter que saber exatamente onde a gente está colocando. Se eu colocar um fusível com uma capacidade maior do que a rede está me oferecendo, já na corrente de pico, corrente de partida, esse fusível se torna obsoleto. Então, ele tem que ser dimensionado especificamente para aquela carga. Tirou a carga, ele perdeu a finalidade. Isso que é difícil de entrar na cabeça de muita gente.
É difícil o cara que está lá na prática e está acostumado há 20 anos a botar um fusível, que sabe que não vai dar problema, entender que não pode ser qualquer um, que ele não pode simplesmente chegar lá, eu vou colocar esse aqui porque esse aqui tem uma capacidade grande e esse aqui não vai ter problema, não vai parar, não vai ficar desarmando, entende? E isso daí é muito complicado, porque tem muita gente que acha, a potência desse disjuntor aqui é boa. Não, o disjuntor não tem potência nenhuma. Ele tem uma capacidade de condução até a ruptura. Mas potência ele não tem nenhuma, ele não vai gerar nada, ele não vai gerar eletricidade, ele não vai gerar carga, ele não vai gerar nada. Ele simplesmente vai proteger. Tá? E isso não entra. Muitas pessoas não conseguem explicar. Entende? E é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo um curso técnico para entender o que é cada componente e como ele se comporta naquela finalidade. Tá? Então, é por isso que a gente tem que rever passo a passo sempre de tudo. Tá? A gente sabe, saímos dos 20 amperes, entramos em contactoras. Bom, a contactora tem 3 partes. As bobinas, o circuito auxiliar e o circuito principal, ou o circuito de força e o circuito de comando, ou o circuito de força e o circuito de potência. Bom, beleza, tá. Agora, as contactoras, elas têm as suas classes, a C1, a C2, a C3, e cada uma dessas classes, a minha contactora vai ser aplicada numa carga, beleza? Tá. Saiu das classes, eu tenho que saber quais são os meus dispositivos de proteção. São fusíveis, são relés térmicos, são disjuntores motores, beleza, tá, já estou sabendo o que é cada dispositivo de proteção. Agora eu vou para os motores. É um motor monofásico? É um motor trifásico? Se é um motor monofásico, eu vou ligar em triângulo? Eu vou ligar em estrela? Por que eu tenho que ligar em triângulo ou estrela? Porque existe a corrente de partida, tá? E onde é que a corrente de partida está? Então, é tudo isso que a gente vai conversando, é para vocês entenderem componente por componente bem devagarinho, tá? Para depois a gente interpretar os diagramas, para vocês ensaiarem as partidas e saberem o que está rolando na indústria. Tá? É basicamente isso. Comandos é isso. E comandos, particularmente, uma disciplina que eu tenho muito carinho, porque é algo que eu sei que na prática, lá na indústria, vai ser exigido. Tá? Vocês vão ter que saber. Tá? Então, assim, ó, aqui a gente falou agora na lista, tá? Na finalidade dos condutores, a grande maioria de vocês acertou. O que são os contatos de força? A grande maioria acertou. O que são os contatos auxiliares? Alguns ali falaram algumas coisas que não tinha muito a ver. Por isso que eu resolvi voltar e fazer toda a lista, tá? Para a gente não ter nada mal entendido aí. E agora a gente vai falar das classes das contactoras, tá? Que é a nossa pergunta, a nossa letra F aqui, beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa aí, pessoal? Pessoal? Por mim tá tranquilo. Não, porque às vezes eu vou falando, me empolgo falando e esqueço se vocês querem perguntar. Ninguém quer falar nada? Tá. Então, assim, ó, falando sobre a classe AC1 e a classe AC2, nós estamos, então, colocando a melhor e pior situação. Não vou dizer melhor nem pior, eu vou dizer as situações extremas, tá? As situações extremas, tá? A classe AC1, como vocês podem ver lá no material de vocês, tá? Classe AC1 é uma classe de contator empregada em situações de racionamentos leves, tá? Como, por exemplo, o uso doméstico. Em fornos elétricos. Vamos puxar aqui.
como, por exemplo, o uso doméstico em fornos elétricos, entre outros equipamentos. Ponto, tá? Já a classe AC3 é empregada em grandes cargas de potência. É ruim de enxergar. Eu vou colocar aqui embaixo. Tá. A C3 é empregada em grandes cargas de potência. Aqui é a letra. Para cargas de grande porte. Opa. De grande porte e potência, tá? Então, assim, ó, quero ligar um motorzinho ali e tal, quero acionar, vamos botar assim, uma situação mais extrema. Eu quero acionar um motor elétrico de 660, 12 pontas, tá? Ele vai estar me desempenhando aí uma tarefa aí que vai me consumir uma corrente alta, elevada, tá? E eu quero ligar ele com uma contactora da classe AC1. O que vai acontecer? No primeiro, o que vai acontecer? Como é que é? Não entendi. Eu quero acionar um motor, tá? 660 volts, tá? 12 pontas, com uma contactora da classe AC1. O que vocês me diriam? Esse motor, essa contactora, no primeiro 1 minuto que ela estiver ligada, ela vai queimar. Os dispositivos de proteção vão ter que atuar, tá? Porque essa contactora ela não foi dimensionada para suportar uma carga tão elevada. Tá? Então eu não posso simplesmente pegar uma contactora e sair botando ela para acionar qualquer motor. Eu tenho que olhar a classe. Senão eu vou ter problema. Por isso que existem as classes. Por isso que tem um catálogo do fabricante. Seja ele WEG, seja ele Schneider, seja ele Siemens, não importa. Vai ter uma classe que foi convencionada em todos eles, que é a classe AC1, AC2, AC3 e AC4. Tá? Então, vocês vão ter que ter muito tato na hora de escolher qual das contactoras vocês vão utilizar. Porque isso vai interferir no dimensionamento dos dispositivos de proteção. Dependendo da potência que a carga vai consumir e que a contactora vai dispor, vocês vão joquear lá com os fusíveis, com os relés, com tudo mais, tá? E aqui, então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal? Não, para mim tranquilo, professor. Para mim tranquilo, professor. Tá. Então, aqui, ó, explicar o papel das bobinas nos contactores, tá? Então, beleza. O que são as bobinas A1 e A2, tá? Essas bobinas, tá?
tem como finalidade o acionamento ou comutação dos demais contatos da contator. Essas bobinas são responsáveis por acionar Então, pessoal, os terminais que vão ser responsáveis pela comutação e pelo acionamento da carga vai ser as bobinas A1 e A2, tá? Aquelas bobinas que eu mostrei ontem, que são aquelas que ficam geralmente na parte superior da nossa contactora, tá? Elas podem ficar lá junto com o bloco do circuito auxiliar ou pode ficar na região superior. Isso vai depender da marca que vocês vão estar usando, se é uma Siemens, se é uma WEG, se é uma Schneider, não importa, tá? Ela vai ter, só que já aconteceu também de eu pegar uma contactora e ela ter 2A1 ou 2A2, tá? E não importa qual que vai ser ligado, se vai ser no de cima ou se vai ser no de baixo, ela só tem um terminal a mais porque pelo ângulo de ligação, tá? Porque muitas vezes a gente não tem espaço no painel para colocar os dois condutores em cima, ou um em cima e um embaixo. Então, alguns fabricantes eles estão optando por colocar 3 contatos auxiliares, tá? 3 bobinas, desculpa, 3 bobinas. A1, A2 e A2, ou A1, A1, A2, tá? Que aí vocês podem colocar os dois condutores juntos ou separado, um de cada lado, tá? Então, dá essa possibilidade. Tá? E pode acontecer também de ter isso daí, porque no jogo lá da lógica, entre os contatos auxiliares de uma contactora e outra, tem gente que gosta de colocar a saída de um lado, saída de outro, porque não vai ter 3 terminais saindo das bobinas, tá? Da mesma bobina. Pode ter 2 saindo de um lado e um do outro, ou um. Então, isso melhora o nosso arranjo de cabeamentos ali quando a gente está fazendo. Porque, às vezes, o ideal é sempre colocar, no máximo, 2 condutores por entrada, tá? E, dependendo, às vezes, do que a gente está fazendo, há necessidade de botar 3, de botar 4, tá? Fica aquele emaranhado de fio, né? Então, tendo 3 bobinas, vocês conseguem fazer um arranjo, a ligação, de uma maneira muito melhor, muito mais tranquila. Beleza? Mas, geralmente, vocês vão ver 2. Geralmente, a grande maioria vai ser apenas 2. Buenas, pessoal. Buenas. E aí, agora eu quero que vocês interajam, que vocês perguntem, que vocês falem. E aí? Tá bom, professor, aqui, ó, eu botei assim, ó, que na realidade o papel delas é imantar ali e fazer a ponte para a carga principal, né? É basicamente isso. Sim, sim, sim. Tu dissesse que o papel principal é imantar para... Que aí faz a ponte para passar a carga principal, no caso, a carga alta, né? Ele, na verdade, imantar, que tu está querendo te referir, tu está dizendo como tá, né? Trocar, fazer gerar o campo magnético. Isso. Tá? Isso. Por que tu usa o termo imantar? Eu vou te explicar. Tu sabe por quê? Porque eu trabalho com solenoide, e o cara bota a chave de fenda ali no meio, ele faz tipo um imã, ele puxa, né? Isso aí. Por causa disso aí. Vai criar, exatamente. Tu tem o núcleo, tu tem 2 núcleos na contactora, o móvel e o fixo. Quando tu energiza a bobina, o fixo vira um ímã, tá? Atraindo a parte superior até a parte inferior. E ele fecha, comutando. Quando ele comuta, os contatos do circuito principal
posição onde está a carga, vão conduzir. E o do circuito auxiliar também. O que é normalmente aberto, fecha. O que é normalmente fechado, abre. Então é isso aí mesmo. Beleza, valeu. As bobinas elas vão imantar, tá correto. E o circuito principal vai funcionar. Só que teria uma coisa, o circuito auxiliar também vai funcionar. Mas está certa a tua resposta. Está certo o que tu falou. Eu gostei do teu termo, né? É um termo que a gente usa bem na prática, né? Imantar. É sempre quando a gente fala em magnético, a gente fala, vai imantar. Isso aí que eu acho bem legal, essa troca aí de termos, experiências aí. Trabalha bem De gambiarra da área. Trabalha bem como eletricista mesmo. Eu sou mecânico, professor. Eu trabalho aqui algumas coisas tem nas máquinas, né? Que eu nunca trabalhei de eletricista. Sim. E trabalhar. Só que nem hoje. Hoje tinha uma máquina lá. Hoje tinha uma escavadeira ali, professor, que tipo assim, ó, ela tinha que. O rotator, que no caso que é a parte hidráulica, que gira a garra com a astora. A garra astora tem que girar, né? Só que ele não estava fazendo um sentido. Por quê? Porque não tinha uma solenoide que não estava abrindo, no caso, né? Que não estava imantando a bobina para liberar o hidráulico para ele rodar, entendeu? Que é uma tipo uma automação, né? Depende da eletrônica, da elétrica para tocar o hidráulico. Sim. Aí fomos ali, troquemos só o relé, que era o relé que não estava levando corrente para a bobina, e aí deu certo. Ah, show de bola. Show de bola. E essas pequenas coisas que tu vai vendo aí na prática, que tu já vai te fragando do que está acontecendo, da onde vem, para onde vai. Isso vai te gerando experiência, né? Isso aí vai ser muito importante quando tu pegar de eletricista, se Deus quiser, há pouco tempo, daqui a pouquinho tempo, já vai estar dominando tudo. Daqui a pouco vou estar atacante de eletricista, professor. Já vou carimbar a carteira lá, já boto de eletricista. Não na área industrial, porque eu tenho até medo de tomar choque, sabe? Mas, tipo, eletricista na área das máquinas, que é 12 volts, 24 volts. É uma coisa que eu já sei, né? Alternador, motor de partida. É o jeito. Sim. Tu vai pegando segurança com o tempo. Daqui a pouco tempo tu já vai estar fazendo tudo. Com certeza. E é isso, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida aí? Podemos parar por aqui hoje? Pessoal? Por mim, tranquilo, professor. Eu que sabe. Fechamos, então? Então tá. Então, por hoje, ficamos com a correção da lista, tá? E aí, amanhã a gente continua. A gente vai entrar em algumas coisas novas amanhã, tá? Ok, boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite. Valeu.